pela liderança do PSB. Convido o deputado Rômulo Gouveia para assumir aqui a presidência dos trabalhos. Bom dia a todos e a todas, senhor presidente Rômulo Gouveia, senhor deputado Rogério Rosso, que é proponente dessa sessão solene aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Eu quero saudar de maneira muito especial a todas as entidades representativas da advocacia pública, em nome do presidente do meu sindicato, o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, Simprofaz, e doutor Aquiles Frias. Em seu nome, eu saúdo todas as entidades representativas aqui, dos procuradores federais, dos procuradores da Fazenda Nacional, advogados da União, procuradores do Banco Central, procuradores de Estado, procuradores dos municípios. E quero saudar aqui, em nome da deputada Soraya, essa combatente guerreira aqui, que orgulha todos nós, a todas as mulheres, no seu dia. É um dia importante, um dia de luta, e eu queria, em seu nome, deputada, cumprimentar aqui a todas as colegas e mulheres que vieram aqui participar dessa solenidade. Senhor presidente, é um momento, e quero saudar aqui também o meu estado, Pernambuco, em nome do vice-presidente do Simprofaz, meu colega procurador da Fazenda, doutor Juscelino de Melo Ferreira. É um momento muito grave da vida brasileira, e esse momento reclama das instituições de Estado muito equilíbrio, muita ponderação, muito espírito público, visão republicana, respeito à democracia, respeito à institucionalidade. Eu acho que a advocacia pública desse país, doutor Marcelo Terto, vem dando mostras de uma vitalidade incomum. Eu que assisti, quando cheguei na Procuradoria lá nos idos de 1993, a advocacia da União começava a se estruturar, ainda era uma costela do Ministério Público Federal, o que durante muito tempo impediu que o Ministério Público pudesse cumprir de modo adequado o seu papel e que a advocacia da União também pudesse fazê-lo com as suas características próprias, com as suas dificuldades, com a complexidade de suas atribuições, que inclusive muitas vezes entram em choque com as próprias atribuições do parquê. De modo que eu assisti à estruturação dessa carreira, quando por condições as mais precárias de atuação, pelo número de procuradores, por instalações inadequadas, por falta das condições mais elementares de trabalho, nós tínhamos uma advocacia que se poderia chamar, sem embargo do grande compromisso público que sempre foi demonstrado pelos advogados da União e mais antigamente pelos procuradores da Fazenda, que é um cargo que estava ali entre os 5 primeiros cargos públicos que foram criados nesse país. Ali naquele momento, essa atuação protocolar era responsável por prejuízos inestimáveis ao Estado brasileiro, porque os seus defensores, aqueles que exercem nos diversos ministérios, nas diversas instituições deste país, da administração federal, não cumpriam, por falta principalmente de condições e também por uma diretriz política que às vezes não era afirmada com o vigor com que deve ser sempre afirmada, de uma advocacia que controla os atos da administração pública, que recupera o patrimônio eventualmente desviado em operações que estamos de modo estarrecido, a sociedade brasileira assiste um verdadeiro saque ao patrimônio público do Brasil, e sempre tiveram da advocacia pública, da advocacia de Estado, defensores do interesse público do Estado brasileiro. Eu acho que essa caminhada dos últimos anos serviu para mostrar que nós temos compromisso com o Estado brasileiro, compromisso com o nosso país, compromisso com o Brasil, não com os governos que eventualmente, nos ciclos políticos que se sucedem, mas com o Estado brasileiro. Nós somos a advocacia de Estado e não a advocacia de governo. E é por isso que a gente às vezes incomoda. É por isso que o trabalho da advocacia pública muitas vezes evita, previne o gestor de incorrer em desvios, mas muitas vezes incomoda aquele gestor que, mesmo prevenido da ilegalidade do seu procedimento, ele insiste em encarar muitas vezes a advocacia do Estado como uma pedra no seu caminho para evitar as iniquidades que tantas vezes se pratica por agentes públicos que não merecem essa titulação. De modo que esse momento aqui,
que nós estamos celebrando o Dia Nacional da Advocacia Pública serve para uma reflexão muito pragmática, porque pela primeira vez nós vimos o ano passado, nós tomarmos conta da nossa casa, virmos aqui na Casa do Povo defender o interesse da advocacia pública, que muitas vezes se confunde com o interesse do Brasil. E procuradores, não aqueles apenas que representam as nossas entidades de classe, já vou abreviar, senhor presidente, mas que defendem o seu interesse corporativo, que nem sempre é sinal de um interesse negativo. É óbvio que o Brasil não pode servir às corporações, porque o nosso cliente é a sociedade brasileira, mas não podemos confundir a defesa das prerrogativas institucionais, da decência no tratamento remuneratório dessas carreiras. Ontem eu tive a informação de que um prédio do Recife, que cede a Advocacia da União, deve 6 meses de aluguel. Se a Advocacia da União, pela sua importância, tem dificuldades dessa ordem, isso é um sinal negativo do estado de calamidade em que se encontra a advocacia pública nesse país. Por isso eu acho que a luta que foi travada aqui pelos senhores e senhoras, com muito vigor, com muito espírito público, com muito envolvimento, aqui dentro desse plenário, praticamente ganhou a confiança de quase todos os partidos aqui com assento na Câmara dos Deputados. Tivemos uma vitória histórica no dia 5 de agosto, de aprovação por uma maioria amplíssima da PEC 443, e nós precisamos voltar que essas pautas estejam novamente na ordem do dia do Congresso Nacional. É claro que vivemos uma quadra difícil, uma quadra de dificuldades econômicas, falta ao presidente da República a condição e a credibilidade para conduzir os destinos desse país, mas falta também às oposições, muitas vezes, clareza de qual é o caminho que nós vamos perseguir. Não vamos engrossar movimentos que representam, muitas vezes, os setores mais conservadores da política brasileira. O meu partido, do qual com muita honra sou vice-líder, aproveito aqui esse momento de celebração democrática para dizer que nós temos preocupações gravíssimas com os destinos do Brasil. Nós precisamos defender profundamente as investigações, doa quem doer, mas respeitando sempre as prerrogativas e os direitos fundamentais assegurados pela Constituição brasileira. Por isso, meus colegas, meus amigos aqui, quero dizer que o mandato do deputado Tadeu Alencar está a serviço das boas causas. E entre as boas causas que enxergo hoje no meu país, vejo uma caminhada de afirmação importante, inclusive no novo desenho da República Brasileira, em que se insere de modo altivo e republicano a advocacia pública desse país. Parabéns a todos vocês, parabéns a nós por essa iniciativa.